Oi gente, eu sou a Ana do Trifilhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os novos livros do Stephen King que entraram para minha coleção. Gente, dia 21 de setembro foi aniversário do Stephen King, então para homenagear o mestre do terror, eu vim mostrar para vocês quais os novos livros que entraram para minha estante, para minha coleção. Como vocês sabem, eu tenho o projeto de ler todos os livros do autor, então todo ano entra livros novos dele aqui para a estante. Eu já gravei 2 vídeos mostrando a minha coleção. Eu vou deixar nos cards os vídeos e também vou deixar aqui no box de descrição para quem quiser ver depois os outros que eu tenho na estante. E hoje vou compartilhar os livros que entraram para a estante depois que eu gravei o segundo vídeo. O mestre do terror já escreveu mais de 80 livros, contando com romances, livros de contos, livros de não ficção. Ou seja, ele tem mais livros publicados do que anos de vida. Porque ele completou 76 anos no último dia 21 de setembro. Ele tem muita criatividade, né, gente? Precisa ter muita criatividade para escrever tantos livros. E livros com histórias que você fica pensando como é que ele pensou nisso. E o legal é que em vários livros dele, mais na parte final ou na parte introdutória, ele fala que aquela história ele teve a ideia quando ele foi visitar tal lugar, ele olhou para o ambiente e pensou, isso daqui pode ser um bom cenário para uma história. Isso aconteceu com um Cujo, ele falou que ele foi até um lugar para consertar o carro, pelo que eu me lembro, e ele viu um cachorro nesse lugar, e aí ele já foi criando uma história toda na cabeça dele. E isso acontece muitas vezes com ele vai até um lugar e ele começa a imaginar uma história, criar já uma história só de olhar ao redor. E isso é fantástico, né, gente? E pela minha experiência nesse projeto, né, de ler todos os livros por ordem de publicação, eu consigo enxergar como ele realmente é um autor bastante criativo. Cada história que eu leio, que eu penso como ele pensou nisso. Mas então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, antes de eu começar a mostrar, eu peço desculpas porque eu vou fazer de tudo pra esse barulho de ventilador não ficar muito forte no vídeo. Mas é porque, gente, tá muito calor, eu preciso gravar com a janela fechada por causa do barulho da rua. E eu não conseguiria ficar sem o ventilador estar ligado, porque tá muito quente, gente. Então, me desculpem se tiver um barulhinho de fundo aí de ventilador. E cabelos ao vento também. Mas vida que segue, vamos lá mostrar os livros. Já deixa o like agora no vídeo se você gosta do Stephen King, se você gosta de vídeos assim, em que eu mostro as minhas coleções de livros. E se inscreve aqui no canal se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Bora lá. Começando então, O Jogo Perigoso. Esse livro tem adaptação, talvez vocês conheçam, pelo filme que tem na Netflix. Aqui a gente vai ter uma história de um casal que está passando por uma dificuldade no casamento. Eles acabam viajando para uma casa que fica mais distante, assim, isolada. E o marido propõe uma brincadeira, um jogo na cama, para ver se, para uma tentativa de apimentar o casamento dos dois. Porém, esse jogo acaba se tornando perigoso, como o título fala, porque logo no início ali, está escrito aqui na sinopse, não é spoiler, o marido acaba sofrendo um ataque do coração e morrendo. E a esposa acaba ficando algemada à cama, sozinha, nessa casa isolada. Aí vocês imaginam, gente, o terror que é a mulher algemada, sozinha, distante de tudo, sem ninguém saber que eles foram pra lá. E um detalhe muito interessante aqui no livro é que a gente vai ter a história inteira, porque isso acontece no comecinho com o marido, e o livro inteiro é só contado naquele ambiente, no quarto, na cama, pela mulher. E mesmo assim, a história não fica cansativa, não fica monótona. O King conseguiu criar uma história com uma narrativa feita por uma pessoa, num único cenário, que prende a nossa atenção. Se vocês já assistiram ao filme, ele é bastante parecido, mas aqui no livro você consegue ficar mais... Você consegue
senti uma maior tensão vinda pela personagem do que no filme. Recomendo. Os próximos 2 livros, eles são livros de contos, volume 1 e volume 2. Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1 e Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. Cada um deles contendo aproximadamente 12 contos. E aqui atrás fala que o Stephen King reúne seus melhores contos. E são histórias muito estranhas, tá falando aqui. Realmente, essa parte de histórias muito estranhas, eu concordo. Tem várias histórias bizarras. Aliás, o King, ele tem esse dom de escrever contos que muitas vezes são bastante bizarros, mas surpreendentemente bons. Eu já falei isso pra vocês. Tem muitos contos dele que são, assim, bizarros, que a gente fica imaginando como ele pensou naquilo, mas que acaba sendo bom. Porém, eu não concordei aqui atrás, que está falando que reúne seus melhores contos. Eu acho que tem outros livros de contos do autor que são melhores do que desse livro aqui. Eu achei um livro, na minha opinião, foi mediano. Há contos muito bons, mas há contos também que eu achei fracos, mas eu acho que vale a pena conferir. E esse daqui então é o volume 2, eu ainda não li, vou ler nesse mês de setembro. E aqui fala que são histórias escritas em diferentes épocas, mas que trazem todas a marca inigualável que valeu Stephen King reconhecimento mundial. Então acho que são contos que o King escreveu espaçadamente, né? Não seguidos um do outro. E aqui também tem aproximadamente 11, 12 contos, pelo que eu vi aqui. Então, ainda não li, vou ler depois. Conto pra vocês o que eu achei, se a minha opinião foi parecida com a do volume 1. Outro livro que também eu vou ler durante esses 2 meses, setembro e outubro, é Insônia. Nunca ouvi ninguém comentando sobre este livro. É um calhamaço, ele também faz parte do meu projeto de calhamaços. Ele tem 700 páginas aproximadamente, 701 páginas, e não ouço muitas pessoas falando sobre ele. A única coisa que eu sei dele é que tem um personagem que sofre de insônia, mas depois comento mais a respeito da história. Então, mais um calhamaço do que entrando aqui para minha coleção. Próximo aqui é Rose Madder. Também faz parte do projeto para esse ano, uma leitura do mês de novembro que eu vou fazer. E aqui a gente vai ter uma história que vai falar sobre abuso, parece, um relacionamento abusivo. Já vi algumas pessoas falando a respeito, muitas pessoas gostaram, então mais um aqui para a coleção. O próximo aqui é A Espera de um Milagre, que eu tô muito curiosa para fazer essa leitura, para poder comparar com o filme, que foi um filme que eu gostei muito. Eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido e tô bem curiosa. Tá para eu ler esse ano em dezembro, então depois eu comento com vocês se eu achei a história igual, parecida, enfim. Mas foi um filme que eu adorei e recomendo para quem ainda não assistiu. Outro filme que eu já vi, outra adaptação de livro do King que eu já vi, foi de O Apanhador de Sonhos. Eu assisti no cinema quando eu era adolescente. Esse daqui também é um calhamacinho, se não me engano, deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. 655 páginas, é um calhamacinho também, que eu vou ler no ano que vem. E também tô curiosa para poder fazer essa comparação. Não sei se vocês assistiram ao filme. O filme ele tem uma história interessante, então também me deixa curiosa para conhecer essa história aqui. Esses próximos livros eu aproveitei que estava numa promoção. Eu sempre falo isso para vocês, quando tem promoção boa de livros do Stephen King, se vocês são fãs do autor, eu recomendo demais que aproveitem. Assim, quando eu vejo livros do King numa faixa de 30 e poucos reais, eu aproveito a promoção, porque vale muito a pena. E foi o caso desses próximos aqui, que eu não vou ler tão próximo assim no projeto, mas já está garantido na minha estante, que é Joyland. É um livro bem fininho, ó. Antes de começar o projeto, eu tinha ficado em dúvida de por qual começar a ler. Eu fiquei entre esse e Mr. Mercedes, que são 2 suspenses policiais. Eu acredito que esse daqui também seja um suspense policial, né, que vai envolver uma investigação num parque de diversões, se não me engano.
Muita gente gosta, tem gente que tem como favorito, então tenho bastante curiosidade, mas ainda está um pouco distante no meu projeto para ler, mas já está garantido aqui na minha estante. Outro, na mesma situação, é Depois, que foi uma publicação mais recente. Aqui eu não sei, posso estar enganada, mas eu acredito que seja um suspense sobrenatural. Não sei se aqui tem um personagem... Aqui, ó, tá falando, apenas os mortos não têm segredos. Eu não sei se tem alguém que enxerga fantasmas. Não sei, mas pelo que eu me lembro, que eu escutei alguém falando assim vagamente, acho que é algo assim. Ele também é super fininho, gente, olha. Então, eu acredito que... Deixa eu ver aqui. 190 páginas, menos de 200 páginas. Então, tô curiosa para ler esse daqui também, mas tá um pouco distante no meu projeto. E o terceiro nessa situação, que tá um pouco distante para eu ler no meu projeto, é Billy Summers. Diferente daqueles outros, esse daqui eu não sei nada a respeito. Então, não tem como eu falar alguma coisa para vocês a respeito dele. Ele já é um pouquinho mais grosso, tem mais de 400 páginas. Mas depois que eu fizer a leitura, eu comento com vocês. Gente, um livro que eu estava esquecendo de colocar aqui na pilha foi A Longa Marcha, que o Stephen King escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. E eu comprei ele em janeiro, eu não tinha encontrado ele para comprar, e de acordo com a ordem do projeto, aí a Suma anunciou que relançaria. Então eu comprei em janeiro e li no comecinho desse ano. Ele foi o livro do King sob esse pseudônimo que eu mais gostei, foi o mais interessante. Eu já falei isso pra vocês, que quando o King escreve como Richard Bachman, ele se transforma. Eu acho que essa é a ideia de ter um pseudônimo, né? Ele escreve de uma forma diferente. Os personagens, eles são um pouco mais... Pelo menos os outros dois que eu li dele, um pouco mais grosseiros, mais brutos, mais secos, sabe? Eu não acho eles tão cativantes. Aqui, eu não sei se é porque o personagem ele é mais novo. Eu não me lembro agora se ele tem 18 anos, eu acho que é alguma coisa assim. E se chama Longa Marcha porque o personagem ele vai participar de uma prova de resistência, que é uma longa marcha. Ele vai caminhar durante um longo período junto com outros vários jovens e vai disputar. Eles estão disputando para ver quem consegue chegar vivo até o final, porque aqui só consegue chegar uma pessoa viva até o final. Então é um terror psicológico e de fato a gente fica bem assim nervosa com os personagens, nervosa no sentido de aflita, sabe? Porque ele não pode parar, ele tem que continuar andando, mesmo diante de uma necessidade fisiológica, sabe? Mesmo se ele tiver com sede, com fome, enfim, ele tem que continuar marchando para se manter vivo. Porque uma vez que ele para de andar, o castigo é a morte. Então, dentre todos os livros, eu acho que eu li, esse é o terceiro, como o Richard Bachman que eu li do autor, esse daqui foi o melhor. E eu tenho também, entrou para minha estante virtual, porque todos os livros da série da Torre Negra eu estou comprando digital, porque a Soma prometeu trazer em uma nova edição, né, todos os livros dessa série, então estou aguardando. E já que eu comprei O Pistoleiro, que foi o primeiro volume da série da Torre Negra, em e-book, estou comprando os outros também. Então entrou para minha estante virtual A Escolha dos Três e As Terras Devastadas. Já li A Escolha dos Três, eu achei ele melhor do que O Pistoleiro, mas As Terras Devastadas estou com um pouco de dificuldade de prosseguir. É uma série que eu tô achando bem confusa, gente. Eu achei que depois que eu li o segundo, ia começar a clarear um pouco mais, sabe? Mas mesmo assim ainda tá sendo uma leitura travada pra mim, não tô conseguindo caminhar com ela. Eu estou fazendo a leitura assim, sem pressão, para ver se eu consigo concluir no ano que vem pro projeto. Tem outro livro da série para eu ler, se não me engano, então preciso concluir logo esse daí. Mas assim, estou lendo aos poucos para tentar chegar até o final, porque é uma série que realmente não tá conseguindo me fisgar. Então entraram mais 13 livros para minha coleção do King,
que está aumentando cada vez mais. Estou adorando participar desse projeto, foi muito legal ter criado esse projeto. Se você é fã do autor, comenta aqui embaixo nos comentários qual o livro que vocês leram dele, que vocês mais curtiram. Quantos livros dele vocês já leram? O último que foi publicado e recentemente foi Holly. Eu até pensei em pegar para ler antes, né, furar a fila do projeto, mas como eu sempre falo, o King, ele traz bastante referências de outros livros nas suas histórias, né? E isso a gente percebe quando a gente lê em ordem de publicação. Não é uma coisa obrigatória, tá, gente? É uma coisa que faz sentido pra mim. E eu só dou essa dica pra vocês. Então, como a Holly, ela participa de outros livros escritos pelo autor, eu pensei melhor e acho que vou manter a ordem, porque ainda tem livro dela que ela aparece que eu ainda não li. Então, vou ler na ordem, vou deixar a Holly para depois mesmo. Apesar de estar com muita vontade de ler esse livro, porque a Holly ela apareceu pela primeira vez na trilogia do Bill Hodges, né, em Mr. Mercedes, que é o meu livro favorito do autor. E eu gostei muito dessa personagem. Ela é uma personagem que inicialmente o autor colocou de uma forma tímida ali, né? Ele até fala que não era pra ser uma personagem muito grandiosa, era pra ser uma personagem secundária, pra não ser tão, assim, marcante, né? Mas que acabou sendo. Quem leu Mr. Mercedes sabe. Então, esse foi o último livro publicado do autor. E vamos ver, então, qual vai ser o próximo. Que a gente fica sempre aguardando mais um do autor a cada ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha coleção, que está cada vez aumentando. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.